Ela começou a carreira ainda muito jovem diante das câmeras e desde então nunca mais deixou de se comunicar com o público. Com elegância, carisma e uma presença marcante, construiu uma trajetória sólida na televisão brasileira, passando por grandes emissoras e comandando programas que misturam entretenimento, cultura e emoção. Hoje ela também é escritora, palestrante e uma voz inspiradora quando o assunto é propósito, protagonismo feminino e recomeços. Mãe, comunicadora e mulher de fé, ela transforma cada conversa em um convite para olhar a vida com mais leveza e gratidão. No episódio de hoje, a minha convidada especial é Amanda Françoso. Muito Ai, obrigada. gente, eu já fiquei emocionada só com essa abertura. Que lindo, Muito obrigada, Amanda. É engraçado, né? Eu entrevisto os outros, né, o tempo todo. Então, quando as pessoas começam a falar assim de você, você fica prestando atenção e diz, puxa vida, é uma jornada, né? Sabe que eu fui outro dia num podcast também, eu senti isso. Eu só me dou conta da minha história quando alguém começa a falar. verdade, é né? verdade. Fazer esse currículo, ela fez isso. Eu falei, nossa, é tudo isso que eu Você fiz. sabe que esses dias eu tava terminando de montar um escritório que eu fiz agora dentro da minha casa nova, que eu acabei de me mudar. E comecei a colocar as capas de revista, porque eu não tinha esse espaço na casa antiga. Então eu guardava, ficava ali umas 5, 10 capas expostas e as outras ficavam na gaveta, guardava. E aí a gente mandou fazer um acrílico personalizado para cada Olha que revista. chique. Não, ficou lindo. E são 78 revistas. Você tem Capas. 78 capas? Tenho. E aí a gente conseguiu colocá-las, né? Cara, a hora que terminou, assim, eu olhava. É uma E eu vida, fiquei né? tão emocionada, porque assim, não é só uma capa de revista, né? É uma história e não é só a minha história. É a história da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha família, da minha cidade, das pessoas que me abraçaram e me ajudaram no início da carreira. Então, assim, cada capa me remetia a um momento de vida, de jornada, de luta, de vitórias, de conquistas. E eu fiquei assim, uma hora ali pensando, olhando, e foi Que tão privilégio, bonito. né? Então é meio que isso, né? Mas, ó, um prazer estar aqui com você, querida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A Amanda, a gente tem uma parceria aí de vez em quando, né? A gente se encontra verdade. também nas apresentações, em televisão. Porque esse meio é um meio, assim, que a gente acaba se Sim, unindo, né? sim, Cada sim, um sim. realmente fazendo alguma coisa. Eu agora com esse podcast também, né? Entre outras coisas, uma mulher mais de esporte. Você mais de entretenimento. Mas você, quando você olha essas suas capas, deve ser a primeira capa desde pequena, desde mais muito mocinha, quando você estava ainda no Fantasia, que foi quando tudo começou. Sim, sim. E uma jornada grande, né? Porque você ainda é jovem, tem muito pela frente Eu tenho ainda. 30 anos, 29 anos de carreira. Então, É nossa, bastante, tudo né? isso. Você Tudo começou com isso. quantos anos? Eu comecei com 17. 17, Tenho né? 46. Tava 17 para 18 ali. Quando o Fantasia estreou mesmo, que a gente meio começa a contar a carreira. Mas assim, quando eu comecei o Fantasia, eu já tinha Você já trabalhava? rodado bastante, né? Como modelo. Essas capas são mais de modelo? Não, essas capas são mais de quando eu já era conhecida, depois do Fantasia mesmo. Tem capa de, sei lá, saúde, beleza. Como é que tem é o nome capa da de sua noiva. produtora? Pra mandar essas capas todas aí pra Yara colocar? A né? gente manda, pode aí deixar. um videozinho. A gente manda né? Esse aí sim. que vocês vão ver agora. Mandamos, pode deixar. Então tem de tudo, tem as capas de revista de noiva, que a gente, nossa, sonhava em fazer. Tem as que eram de beleza, que também a gente sonhava em fazer, de cabelo, aquela cabelo, não sei o que lá. Tem muitas revistas bacanas, né? Segmentadas, porque eu trabalhei uma época para um segmento mais country, sertanejo, agronegócio, tem algumas também. E tem tudo, tem um pouquinho de tudo. Amanda, e você, desde o começo até agora, quer dizer, vamos fazer eu tenho certeza que passou um filme, né, quando você viu essas capas. Mudou o que da Amanda? Claro que a gente amadurece, mas quando você olha para a sua história como você olhou, o que vem para você? Você tem orgulho? Mais orgulho como apresentadora? Mais orgulho de quem você se transformou? O que vem? Eu acho que é uma evolução pessoal e profissional, né? Não tem como separar isso. Então, sim, eu acho que muito orgulho, porque eu fui uma pessoa que teve que lutar sozinha. É óbvio, a gente encontra anjos, mãos que nos acolhem, né, em muitos momentos. Mas, assim, as coisas são mais difíceis, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, uma cidade de 25, 30 mil habitantes hoje, Ibaté, interior aqui de São Paulo. E meus pais me emanciparam com 17 anos, filha única. E eu vim para São Paulo, assim,
sem absolutamente nada, sem um parente, sem um amigo, sem ninguém que já trabalhasse em TV, sem Te uma emanciparam porque indicação. você já queria Eu vir queria, embora, é eu isso? queria. Eu fui aquela criança que queria ser a noiva da, da quadrilha, que queria inventar teatro. A professora falava, Mesmo? Amanda só quer fazer teatro, ela só Você quer já dançar. dava sinais, então Que queria ir de salto na aula de educação física. É. Era uma coisa assim, eu tinha uma veia artística muito grande. Eu já escrevia para um jornal da minha cidade com 14 anos, eu gostava muito de escrever poesia. Eu brincava que eu era Xuxa quando eu era criança, eu sempre brinquei que sabe, as minhas recordações de infância tem muito da minha avó, porque meus pais trabalhavam fora o tempo todo e eu ficava muito à tarde, de dia, assim, com os meus avós. Filha única, primeira neta, primeira sobrinha, e ficou nisso, né? Por isso que eu digo que eu fui uma criança que amadureceu cedo, eu fui uma pré-adolescente que não foi aborrecente. Eu tive uma maturidade precoce, porque eu cresci com muitos adultos, não tinha criança, assim, muito por perto, salvo na Você já escola. sabia o que você queria? E aí eu já sabia o que eu queria. Eu Porque ficava nessa com o microfone idade, o tempo todo na mão. 15, 16 anos, ou desde pequena, você já mostrou, já ajudou aí seus pais, né? Peraí, o talento dela é pra cá, né? Eu lembro que eu ficava brincando com a minha avó de Xuxa e meu microfone era uma cenoura de plástico, que ela tinha aquela saladeira né, no meio da mesa com as frutas de plástico. Sim, e eu sim. pegava a cenoura, porque não tinha microfone. Hoje eu dei microfone pra Vitória, ela ama. Na minha época não tinha. Então, eu brincava que tinha os baixinhos e que eu beijava todo mundo. Era tudo imaginário. Pra mim, aquela sala dela tava lotada de criança. Que legal. E brincava com ela entrava na minha onda e fazia desfile de moda, usava o vestido de noiva dela. Então, eu tive isso sempre muito forte. E meus pais sabiam que uma hora ou outra. E aí eu comecei a pesquisar. Sabe aquelas revistinhas Guia Astral, que inclusive depois Sim. eu fui capa? Opa. Eu olhava aquela revistinha o tempo inteiro, porque tinha ali endereço de escolas de teatro. Você quer ser atriz, você quer ser modelo, o endereço é esse, tal, tal, tal. E eu apurrinhava meus pais. E aí eu realmente terminei o colegial com 17 anos. E lá em São Carlos tem boas faculdades, né? A minha cidade Baté é do lado, mas eu acabei estudando em São Carlos boa parte da minha vida. E eu dizia, eu vou prestar, sei lá, psicologia, fisioterapia. Eu tinha umas Alguma duas, coisa, mas não é isso que eu não era quero. o que eu queria. Mas lá não tinha jornalismo, Que você não já teria tinha ido. teatro, não tinha artes cênicas, não tinha nada. E aí eu comecei a ver os lugares mais próximos. Campinas, São Paulo, não tinha um lugar mais próximo. E aí, para ir para Campinas, então eu já iria para São Paulo. E Nossa, que coragem, hein? Com essa idade já querer vir Sabe que embora. eu até conto isso na minha palestra. Tem um episódio que, quando eu era criança, eu vim pro Play Center. Foi a primeira vez que eu vim para São Paulo. Eu devia ter uns 8 anos, sei lá. Já tinha vindo à praia uma vez com os meus pais, mas passado muito rapidamente por São Paulo, sei lá. E aí eu me lembro que eu vim nessa excursão de escola pro Play Center. E quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele monte de prédio. A minha cidade não tinha semáforo, Porque não né? tinha. Não tinha. Pô, se até hoje tem 30 mil habitantes. Hoje é tem um assim. semáforo. Então, assim, quando eu vi aquele monte de prédio, aquela vida que São Paulo, né? Quando eu vi aquela vida, aquilo tudo, eu cheguei e eu falei pra minha avó, vó, eu vou morar em São Paulo. E eles me falavam sempre isso, meus pais, sempre, minha avó, enfim. Que foi muito louco, porque eu muito pitica, já falei isso pra ela, e eu falava, você vai morar comigo, e nós vamos morar num apartamento. Porque eu achava incrível o apartamento. Né? Porque casa era muito comum pra gente, apartamento era uma coisa diferente, eu era uma criança. E então você vê, às vezes, o nosso real propósito vem com um sonho de infância, que às vezes a gente não dá nem bola. Com Né? Os certeza. nossos pais não dão bola. Eu sempre falo, a gente tem que prestar atenção, Amanda, você que tem uma pequena de 6 anos. Na infância, a gente já dá os indícios todos do que a gente vai ser. Repara. É verdade. Não sei se você está olhando, você tem esse olhar para sua filha, Eu tenho. para descobrir qual é o talento dela. Porque todo mundo tem um dom. E se você descobre cedo, como aconteceu com você, isso aí já, nossa, eu porque fui ser dentista, fiquei 6 anos como dentista, pode errar mais? Uma pessoa que eu não tenho a menor coisa com a mão, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com as escolhas. E você logo cedo, você já vislumbrou aqui. Isso era muito claro para mim. Mas eu tinha um empecilho geográfico, né? Eu morava a 250, 280 quilômetros. E eu precisava que os meus pais me dessem essa chave da confiança, né? E me permitissem voar. Mas primeiro eles deram e você veio, ou primeiro você teve a chance e veio atrás da chance? Vou te contar rapidamente. Eu terminei o colegial e aí eu disse pra eles, eu quero pra São Paulo fazer o teatro. Já vim tal, já tinha ligado no Macunaíma, escola de teatro, lembra da minha época? Era Célia Helena e Macunaíma.
E já tinha feito tudo tal. Falei assim, ó, o curso é segunda, terça e quarta. Eu fico segunda, terça e quarta em São Paulo, pego um ônibus, quarta à tarde, vou pra Ibaté. Quarta à noite eu tô em Ibaté. Fico com vocês até no domingo à noite eu volto pra São Paulo. Eu era toda virada, sabe? E já tava a coisa pronta, vai Na ser minha assim, assim, cabeça assim. tava tudo pronto. É. Eu queria vir de carro, mas ainda não podia, porque eu ainda tinha 17. Já dirigia, né? Já sabia dirigir em sítio, essas coisas. Já era. Eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo pra lá. E. Enfim, eles sabiam que era muito meu sonho, que não Sim. tinha como eles realizarem esse sonho lá no interior, né? Então, eles me apoiaram. E eles me trouxeram pra São Paulo numa segunda de manhã. E a moça do teatro disse: olha, a hora que a Amanda chegar aqui, Amanda, não, a aluna, né? Ah, vão ter várias alunas, elas vão se agrupar, vão morar juntas Vão fazer num apartamento, vão fazer amizade. amizade. Todo mundo vai estar procurando um lugar pra ficar. Tem vários pensionatos aqui no próprio quarteirão. Elas vão se juntar, você vai ver, vem, tal. Mas eles vieram comigo. Aí vamos ver, Amanda, faz a aula de manhã, à tarde a gente, né, na hora do almoço a gente já vai procurar, vamos ver se a gente arrumar uma coisa legal, você fica, se não, você vai embora, tá bom. E aconteceu uma coisa que eu falo muito isso, assim, que acho que na vida não existem coincidências, né? A gente tem muitos encontros mágicos com Deus. Não é coincidência nada que acontece na nossa vida. E a gente acabou o teatro, a gente começou a bater de porta em porta. Foi num lugar, foi num pensionato, foi em outro. A gente não tinha recursos para ficar num apartamento próprio. E também acho que nem seria viável, porque eu não conhecia sozinha? nada, eu não sabia andar de ônibus, de metrô, não tinha noção nenhuma da vida por aqui. E batemos aqui, batemos ali, e foi muito louco, porque era centro de São Paulo, ali perto da São João, Pior né? ainda, naquela época. Não, na Vitorino Carbilo. Meu pai uma hora entrou num lugar, aí saiu louco. Nossa, esse tem um espelho no teto e uma cama redonda, esse não tá. A gente era muito inocente, sabe? Era muito doido, porque não só eu, eles também. Eles também, do interior. Não, meu pai tinha vindo acho que 2 vezes pra São Paulo. É, na o que vida é isso? Tem dele. espelho no teto, o que é isso? Né? E aí, até que a gente bateu num sobradinho amarelo, todo descascadinho. Aí você Aluga-se lembra até que quartos. era amarelo e Cara, descascado. mas assim, vem o dia na minha cabeça, né? É. E aí batemos lá, desceu um casal bem mais velhos, assim, de uns 70 anos, sei lá. E aí eles disseram, vocês querem, aqui a gente aluga quarto. Sim, tem quarto disponível. É pra vocês 3? Aí minha mãe disse, não, é só pra ela. E aí a senhora era uma senhora italianona, sabe, a dona Francisca, e ela disse, vocês vão deixar essa menina sozinha aqui? Mas vocês são de onde? Aí minha mãe disse, nós somos de uma cidade chamada Ibaté, no interior de São Paulo. E aí ela falou, mentira que vocês são de Ibaté. A minha filha tem negócios com o prefeito lá de Ibaté, a gente é de São Carlos. Eles eram de São Carlos, Nossa, o casal. olha como que é, né? Vai E indo. o prefeito de Ibaté era patrão da minha mãe, porque ela é funcionária pública. Ela era funcionária pública. Cara, Silvia, aí começou. Aí já ficou em família. O filho dela conhecia um cara que trabalhava com meu pai, e todo mundo se conhecia e começou a conversar. E aí eles, não, você deixa essa menina aqui que nós vamos cuidar dela como se fosse uma filha. Quer dizer, até então você não tinha nada. Até então não Você tinha só nada, eu tava tava vindo. prestes a voltar pra Ibaté entendi. sem nada. Entendi. Porque, né, enfim. E aí meus pais foram embora e eu fiquei num quarto de pensão um tempinho, né, até conseguir meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho que foi fantasia. Mas antes disso eu fiz ponto em novela, fiz participação. Mas você ia tudo sozinha? Fiz tudo sozinha. Você procurava onde tinha teste? Procurava tudo, ficava o dia inteiro na... Sério? Não Você tinha mesmo batia? internet, né? Eu ia falar, ficava... Não, aquela existia coisa de internet. bater na porta mesmo. Você ia ficava sozinha? Eu sou sabendo. Amanda. Olha, eu queria quem fazer me um teste. Quem me ensinou a andar de ônibus, de metrô, me levava nos testes, tarará, foi muito a dona Francisca. Ela ia de Ela te ônibus pegou e de na metrô mão, né? comigo, Então, com 70 os anjos anos. que a gente fala. Depois eu tive uma vizinha de quarto, ela morava, eram 10 quartos em cima, 10 quartos embaixo. Ela morava embaixo do meu quarto. E ela começou, tipo assim, eu entrava de salto e ela batia com o cabo da vassoura, porque ela ficava com raiva que eu fazia barulho. E ela estava desempregada na época. E aí a gente se estranhou no primeiro momento, depois a gente começou a conversar, e ela desempregada, e ela era nordestina, sabe? E aí ela me deu muita força também, assim como a dona Francisca. Não, tu vai nesse teste, aí vinham. Aí eu entrei para umas agências de modelo, que eu já tinha contato, levava foto, fazia book, era a época do book, né? Fazia os books, mandava foto. E ela ia comigo. E às vezes eu tava tão desanimada. Ai, Vera, não vai dar em nada, vou ter que voltar pra Ibaté, nada tá dando certo. Não, gente, não, nós vamos, pega a sua foto, bota embaixo do braço e vamos. E a gente rodava. Nessas rodadas, fiz ponta em algumas novelas, muito ponta, assim,
muito. Passava na moto lá Tipo, atrás. lá atrás. Mas Nossa, pra Amanda, mim já ali. era incrível, né? Imagina. Mas numa ordem cronológica, eu cheguei em São Paulo em março de 97, com 17 anos. Em julho, eu completei 18. E lá para agosto, aconteceu um episódio que foi... Eu tava na pensão, no meu quarto, lá era um domingo. E eu não tinha TV, não tinha geladeira, não tinha nada no meu quarto, só tinha minha cama. Eu tava lá meio borocochô. E por que você fica, né, pensando, meu Borocochô Deus... é bem de interior. Será, né, que eu tô fazendo aqui? Tá toda minha família, tá Muito todo cedo mundo pra lá. estar sozinha desse jeito, né? Tá todo mundo lá, minha vida lá, minha bicicleta, Tão tá mais tudo lá. fácil, né? E aí a dona Francisca veio ali no quarto e falou assim: você tá tão sozinha aí hoje o dia todo, você não quer assistir um pouco de TV comigo lá no meu quarto? Porque o quarto dela tinha uma estrutura diferente, né? E aí eu fui, e o que uma senhora de 70 anos assiste no domingo à noite? Silvio O Santos. programa Silvio Santos. E eis que ele fala, do nada: olha, se você que está assistindo a TV é jovem, é comunicativa, divertida, sabe cantar, dançar, quer trabalhar em TV, tarará, tarará, a partir de amanhã nós vamos abrir vagas para um novo programa que o SBT terá. Nossa, Que é o foi Fantasia. assim? Foi assim. E, na verdade, ia chamar 50 Estrelas. É um programa que precisamos de 50 meninas. Nossa, 50 é bastante, né? 50 tem lugar pra Tem mim. E aí, pá, nossa, foi assim, aquela confusão e tudo. Aí já me animei, fui separar a foto. Até no outro dia, 8 da manhã, tava na porta do SBT, lá na Taliba Leonel, no Carandiru. Numa Você, fila com 12 mil isso que eu ia falar, candidatas. você e 12 mil candidatos. Numa fila com 12 mil candidatas. Amanda. E aí foi do dia à noite, madrugada, saía pra comer, uma guardava lugar na fila, outra ia no banheiro, voltava, guardava lugar na fila. E o teste foi rolando, de 12 mil, 8, 5, 4, 3, 2, 1, blá, blá, até que foi. E eu ficava, na época, a gente tinha, depois que eu ganhei um bip, a gente não tinha comunicação, né? E tinha o telefone da dona Francisca, o telefone da casa dela, que era aqueles, sabe aqueles telefones assim, Sim. retrôs? E eu lembro que ficava na cozinha, e eu botava uma cadeira e ficava sentada do lado do armário dela, com o telefone ali, esperando essa ligação. E ligavam, de vez em quando ligavam, né? A produção do SBT, você passou, tá no próximo. E foram tendo as fases, Foram né? nas fases. Tá. De agosto, o programa estreou em dezembro. Nossa, mano. Então foram muitos testes, né? Até que eu fui escolhida para ser uma das 50 meninas. Dessas meninas tem o quê? Adriana Colim era? Adriana Colim já entrou como apresentadora. Tá. Então a Colim era apresentadora, a Débora Rodrigues era apresentadora, a Jaque Petkovic era apresentadora e a Valéria Balbi. Isabela também? Não. Isabela, ela era bailarina comigo. Ah. A Isabela entrou como bailarina comigo. Isabela nunca Isabela foi apresentadora. Camargo. Nunca foi apresentadora do programa. Olha. Ellen Roche. Olha isso. Participou, a Fernandinha Vasconcelos. Nossa, só tem fera. Ali foi o começo de muita menina, não foi? De muita gente. E aí, a gente estreou dia 2 de dezembro de 97, na segunda maior emissora do país, num programa que foi precursor do 0800, Eu lembro, 0900. eu assistia. A primeira semana de programa, houve a telefonia não segurou. A gente tinha as brincadeiras. A telefonia não resistiu, eles não estavam preparados. Então, a grande São Paulo ficou sem comunicação. Quem estava em Santos não falava com quem estava em Campinas, quem estava em Jundiaí não falava com quem estava em São Paulo. Foi uma explosão. Eram 50 mulheres lindíssimas. Né, que estavam todas ali. Imagina você ligar a televisão, tem só mulher bonita, linda. E premiação. E você ligava, era ao vivo. Era. Você liga, pra quem já passou, não pegou essa fase. Você ligava, era um programa ao vivo, você ganhava carro, moto, viagem, prêmio, sei lá. Então, todo mundo queria ligar, né? Era muito fácil participar e ganhar. E nós fomos ficando muito conhecidas, mesmo como bailarinas. Então, assim, era em pouco tempo, já não podia sair na rua. Eu ia pra minha cidade, era uma loucura. Na porta da minha casa, lotado de gente. Você gostou? Eu gostei. Desse momento? Eu gostei. Mas é engraçado que você foi assim, e daí em diante foi assim, foi só crescendo, né? Eu dancei 3 meses. Um dia o Silvio entra no estúdio e fala assim: gente, a Valéria Balbi vai sair. Ela vai pra Band fazer jornalismo, ela não se adequou, não se adaptou ao entretenimento. E eu vou escolher uma nova apresentadora entre vocês. Mas não são só vocês 50. A Galisteu tá aí, a Cátia Fonseca, a Solange Frazão, a Claudete Troiano. Tem mais umas 20 artistas aí que vão fazer o teste. Ele mesmo falou isso? Ele dirigiu o primeiro piloto do Fantasia. Ele era muito ativo, né? E aí... Quem que tava esperando, repete. Tava a Frazão, a Galisteu, a Cátia Fonseca, a Claudete Troiano. Tinha uma galera. Deus. Tá bom, vamos fazer o teste.
E aí abriu câmera, todo mundo começou a se movimentar. Umas queriam fazer, outras não, umas com medo, outras querendo. A gente enlouquecida, Você né? nunca teve medo? Eu não, Você não, ia? tanto que eu não tive medo, que aí ele perguntou: quem quer ser a primeira? Você. E eu levantei a mão. E eu falei: eu quero ser a primeira, Silvio. Porque eu gosto de tirar da frente o negócio, sabe? Nossa, E eu, você sempre foi muito Silvia, eu corajosa. sempre quis ser apresentadora. Eu queria ser a Xuxa, não a Paquita. Então eu não queria ser bailarina, eu queria ser apresentadora. Então, quando elas estavam apresentando, eu sabia cada palavra que elas falavam, eu ficava prestando atenção nas brincadeiras, eu sabia fazer cada brincadeira daquela, podia me botar em qualquer uma. Então, eu fui muito bem no teste, porque eu estava preparada. Mas, ao mesmo tempo, a minha palestra é uma palestra de desenvolvimento humano, motivação, porque hoje é um braço também no meu trabalho. Mas ele fala muito sobre. O nome da palestra é Sua Vida se Transforma a Partir de Você. Então, eu trago muito que a minha vida toda eu tive que dar os starts para as coisas É acontecerem. isso que eu tô percebendo. Né? Você que dava o primeiro passo. E assim, quem me diz que o Silvio não me escolheu exatamente pela minha impetuosidade? Com né? certeza. Porque tinha um monte ali, você foi a primeira. E eu sei que isso foi, sei lá, numa quarta-feira, não me lembro exatamente, mas eu sei que 2 dias depois, tava todo mundo ansiosa, esperando o resultado, e o Santoro, Paulo Santoro, que é o diretor do programa, eu tava de um lado do corredor do SBT, aquele corredor gigante, ele do outro lado, e aí ele começa a gritar: Amanda, você não sabe, o Silvio te escolheu e você vai ser a nova apresentadora do programa. E foi uma loucura, né? Eu chorei, não sabia se eu ligava, contava, o que eu fazia na hora. E na segunda-feira eu tava ao vivo, na segunda maior emissora do país, então Tranquila. eu dancei. A sensação que eu tenho é que você sabia exatamente o que você tinha que fazer, né? Eu acho que é um misto de determinação, porque eu não queria voltar pra minha cidade, com todo amor e respeito, que eu tenho a minha cidade, né? Não, mas era o que você Eu não queria. queria voltar. Eu queria prosperar. Eu queria ajudar minha família, eu queria ter as coisas que as minhas amigas tinham e que eu sempre desejei. Eu queria. Mas você eu tinha tinha uma uma ambição, entendeu? Uma ambição, uma impetuosidade, uma coragem que você teve. Eu acredito, eu sou uma pessoa que acredito muito na vida, né? Eu acredito em mim, e eu acredito muito na vida, e eu acredito muito em Deus, porque as pessoas dizem: você é super religiosa, né? Eu sou mesmo, porque eu tive muitos milagres na minha vida, não tem como eu não ser. Mas todos os milagres teve um movimento seu. Sim, porque tem que ter, né? Aliás, isso é uma coisa bíblica. Se vocês olharem, quem lê a Bíblia, vai ver que tem muitos milagres que são colocados na Bíblia, mas nenhum milagre tem sem antes o movimento da pessoa. É claro. Repara. É claro. E é isso mesmo. E é aquilo que eles falam, né? Como é que tem um meme que eles falam, que passou de 140, 120, sei lá, o anjo da guarda pula do carro? Essa aí eu não conheço. Tanto as coisas legais como as ruins, você, né, Tem que buscar, né? Você vai fazendo na sua vida. E até hoje é assim? Até hoje é assim. Tudo você que vai atrás, você não espera nada acontecer, você que constrói. O teu talento foram descobertas ou você que foi construindo tudo isso? Eu acho que acontece um pouco de tudo, mas assim, eu sempre, né, eu acho que essa coisa de ser apresentadora, e aí eu comecei no Fantasia, fiz uma boa parte lá, trabalhei com o Silvio depois nos programas dele, aprendi muito ali, passei por quase todas as outras emissoras depois, em programas verdade. de diversos tipos, né? Femininos, entretenimento, um pouco de jornalismo, bem pouco, mas também dentro de uma revista eletrônica que eu fiz uma época. Muito programa de entrevistas, bastidores. Eu viajei muito gravando. Fui repórter bastante tempo também. Viajei muito, conheci muitas culturas, muitos lugares, muita história. Muitas vidas, né, de artistas que eu entrevistava nesses bastidores. Então, assim, numa época de sertanejo lá, que eu fazia bastante coisa no mundo country, eu fui um pouco precursora também desse universo, porque a gente tinha... Foi mesmo. Eu fui uma mulher que começou isso muito cedo, né? Tinha Inesita Barroso na cultura, mas não tinha essa gama de mulheres no sertanejo que tem hoje. Você foi uma das primeiras, se não foi a primeira. A fazer o programa voltado para isso, enfim. Hoje é normal, mas não era não quando você começou. Não era um universo extremamente masculino. Então, assim, a gente foi quebrando muitas barreiras. E eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é uma base familiar, eu acho que é uma força interna de querer realmente vencer. Mas as coisas iam acontecendo, de repente iam acontecendo, ou você ia por conta do teu propósito? Como é que fazia? Você ia pelas suas escolhas? Eu acho que eu fiz boas escolhas. Hoje, quando eu olho assim a minha trajetória, um pouquinho mais de fora, né?
eu acho que eu fiz boas escolhas. É óbvio, a gente uma hora vai errar, uma hora vai acertar, mas a gente sempre. Eu acho que a gente tem muitos caminhos que nos levam a algum lugar. O que é importante saber de onde você sai e onde você quer chegar. Existem muitos caminhos, né? Você vê hoje na nossa comunicação, você pode fazer rádio, você pode fazer podcast, você pode fazer Sim, TV, você pode ser MC, você pode... Tá tudo dentro de um pacotinho que é a comunicação, por exemplo, né? Então, eu verdade. acho que durante esse período, eu tive convites para programas que não tinham a ver comigo e não fui. E você não ia? Não Você ia. analisava antes, não é Mas minha eu fiz praia. muita coisa que tinha muito a ver comigo. Eu acho que eu sempre tive essa coisa de zelar pela minha essência. Porque eu acho que você só vai fazer bem. Não tem como eu ir para um programa de esporte como você, de Não esporte sei, não tem. De esportes não radicais, sei. por Ah, não, aí não exemplo. sei. Não você fazer o Como? esporte, mas apresentar, você vai. Então, assim, é gostoso também quando você pode ir escolhendo. Agora, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalhar. Então, eu não tinha plano A e B. É isso, vai dar certo, vambora. Tem que rodar 2.000 quilômetros, vambora. Tá, não tem Tem que trabalhar preguiça. 24 horas, vambora. Tem que acordar 3 da manhã, vambora. Não tinha, eu vou pensar. Não, Não, né? Hoje a gente até pensa um pouquinho mais. é. Mas existiu uma época que não, era plantar, plantar, É aquela plantar, coisa plantar. da intensidade, né? É. Você falou agora aí de essência. Você sabe definir qual é a sua essência? Eu acho que você usou uma palavra que eu gosto muito, que é coragem, né? Eu acho que eu tenho uma essência de uma pessoa simples, mas de uma pessoa que gosta de. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas gostosas da vida, né? Então eu sempre procurei, assim, eu sempre trabalhei demais. Por isso que eu fui mãe aos 40 anos, porque não tinha como antes. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre procurei botar lazer, eu sempre tive. Hoje a gente tem um papo de pausas de bem-estar ao longo do dia. Eu não sabia o que era isso quando eu tinha 25 Não, anos, a gente mas eu não presta fazia. atenção nisso. É. Ah, você já fazia por Eu já instinto. fazia, por instinto. Eu ia gravar num lugar que eu morria de gravar 15 horas seguidas, mas depois, sei lá, eu ia pra praia, se tivesse uma praia ali na frente do hotel. Eu sempre fui muito intensa, né? Eu nunca fui aquela, vou descansar, vou ficar aqui curtindo. Não, eu era intensa. Vambora. Bora conhecer a cidade, agora que eu acabei de gravar. O que tem de legal nessa cidade? Qual é o ponto turístico? Nananã. Eu sempre fui muito assim. Então, acho que a minha essência é uma essência de uma menina simples, que eu sou até hoje. Eu gosto de coisas simples, mas eu sempre fui ambiciosa positivamente. Querendo mostrar um pouco e dar um pouco do bom que eu vivia para minha família, para os meus pais. Eu sou uma pessoa que reconheço muito quem está do meu lado, as pessoas que me ajudaram, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo. E sempre fui muito fiel às minhas relações, né? A minha produtora que você citou aí trabalhou comigo 23 anos. As Ah, pessoas ficam muito tempo comigo, porque a gente tem uma relação de fidelidade e, você é acima de tudo, de fiel. amor. Eu acho que a gente tem que tratar o outro com amor, né? Ninguém é melhor do que ninguém, a gente só tem ramos diferentes, todo mundo. É. Então, eu acho que eu tenho uma essência de amor, de carinho. Acho que a chegada da minha filha acentuou muito isso em mim. Então, as coisas foram se desdobrando. Coisas eu procurei e fui atrás e meio fiz acontecer. Outras coisas Deus foi colocando no meu caminho, foram. Eu acho que, como diz o meu produtor da TV, já está escrito, nós só vamos viver. Mas eu Ó, acho. chique. É, nós só vamos viver. Você acredita nisso? Você acredita? Não. Destino? Eu acredito, mas eu acredito também que a gente tem que andar lado a Tem lado que com dar ele uma fazendo a nossa forcinha. parte. Tem que fazer a nossa A gente parte. tem que fazer a nossa Agora, parte. nesses anos todos, claro, a gente sabe que o meio de televisão tem os seus prós, tem os seus contras. Em algum momento, como é que foi para você manter os seus valores, que são muito fortes, já deu para perceber? Familiar, tudo. Sim. Você é muito forte nesse sentido. Como é que foi para você não se desvirtuar desses caminhos? Silvia, era muito natural para mim. Era muito Uhum. natural, assim, eu não vou mentir para você e dizer que nesses 30 anos de carreira quase, eu não tive momentos que destoavam dos meus valores. Propostas Uhum. de coisas, de trabalho tal, que destoavam dos meus valores. Mas assim, era um minuto, era só fazer e já ia receber ou Não não. falava Assim, que não. era muito orgânico para mim, eu Tá. não pensava. Se não tivesse muito a ver comigo, com a minha essência, com os valores que eu acredito, se tivesse alguma sacanagem no meio, eu não fazia. Isso é assim até hoje, Isso né? é assim até É. hoje. Pode ser que eu seja boba em muita coisa, que eu tenha perdido muitas oportunidades, mas assim, nada paga a minha paz. Eu sou aquela que gosto de deitar, dormir no meu travesseiro tranquila. Nada paga a minha paz. Nada é mais importante do que a minha paz.
Então, eu não ia conseguir, né? Muita gente falava assim, ai, você é boba, não fez, Pode ir por né? ali que é mais fácil. Isso, mas Você teve seu próprio caminho. eu tive meu próprio caminho. Pode ser que ele teve mais degraus nessa escada, pode ser que ele foi mais árduo, que ele foi mais demorado, ele ainda está acontecendo, mas ele vem carregado das coisas que eu acredito, das coisas que eu vivo, e me traz paz, me traz tranquilidade, e é isso que importa. E a sua filha, ela chegou no momento, por exemplo, a minha chegou no início da minha carreira. Então, foi tumultuado. Sim, sim. A sua chegou no momento esperado, a sua foi planejada ou também aconteceu? A minha filha, como tudo na minha vida, aconteceu como tinha que acontecer, né? E foi uma obra de Deus também, por isso que o nome dela é Vitória. Tem até um livro que você fez. Tem um livro, né? inclusive eu trouxe. Depois eu vou deixar os. Ah. Eu tenho 2 livros. Pega o livro aí, por favor, depois Raquel, a gente por mostra favor, aqui. tá aí dentro da bolsa os 2 livros. Hum. O que acontece? Eu era muito workaholic, né? Trabalhei muito, assim. Hoje eu aquietei bastante. Eu acho que hoje eu tô numa fase de muita dedicação a ela, de algumas escolhas profissionais já. Para poder ficar com ela. Então eu tô numa fase bem mais calma. Assim, eu me sinto uma mulher mais calma em tudo, viu? É bom, não é? Emocionalmente. É bom, é gente, gostoso. é maturidade, né? É maturidade. 46 anos, se não quietar agora, também vai quietar quando? E aí, então, né, eu senti isso. Eu sempre soube Obrigada. que eu não seria. Aqui, ó. Deixa eu Depois mostrar eu vou aqui, Diário assinar da pra você. Vitória. Veja, Ah. o Diário da Vitória, ele é um livro que é uma homenagem a ela pelo título, mas ele não é um livro sobre ela. Tá, entendi. Ele é Você faz Vitória no uma- sentido de prosperidade, Tá bom. né? E a Vitória, como eu trabalhei muito, viajei muito, tal, aquela loucura, eu não tinha família, eu não tenho família em São Paulo, né? Tenho família um pouco mais longe, assim, que eu nem tenho muito contato. Mas, assim, eu não tinha como ter um filho com 30 anos, 25, também Tava não, no meio de tive um tudo. relacionamento, não casei, fiquei anos casada, não tive esse relacionamento estável, nunca namorava, ia pra lá, porque trabalhava demais, não parava. Então, eram outras prioridades. E a carreira era prioridade. Sempre foi. É. E eu não tenho vergonha Pra de mim dizer também, isso. é. Eu acho que hoje eu faço muito trabalho para mulheres empreendedoras. E eu digo assim, não se culpe por suas escolhas. E até se você escolher não ser mãe, tá tudo bem. Né? Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento que tem a ver com o sentido da nossa vida. Pra que eu ia ser mãe com 20 e poucos anos, ou pra uma babá, ou pra minha mãe criar, pra avó da criança criar, pra eu deixar ela no interior? Você não queria, nunca quis isso. Não. Fosse pra ter um filho, você queria curtir. E eu sabia que eu ia ser uma boa mãe, porque eu sou uma boa filha. Que Não, eu bonitinha. sabia mesmo. Porque eu tenho um cuidado com as pessoas da minha família, com as pessoas que me cercam. Eu sou preocupada, sabe? Zelosa. Então eu falava, nossa, eu vou pirar quando eu tiver uma filha, assim, eu vou, né, ficar uma Super leoa ali mãe. em cima dela. Então, e as coisas foram acontecendo como tinham que ser. E até que eu tava, assim, num relacionamento já de 7 para 8 anos, mas, assim, não tinha muita certeza dessa relação, no sentido, assim, de se eu ia ter um filho, né? Você queria com que a aquela Vitória pessoa. chegasse numa relação sólida. Eu não sabia se era aquela relação, Entendi. mas eu já tava com 39 anos. Aí o relógio eu biológico. falei pra minha médica, ela disse, vamos congelar seus óvulos. Ele não é esse congelamento, toda mulher sabe disso. Ele não é uma certeza que você vai ser mãe, porque pode dar certo ou não. Mas é uma possibilidade a mais. Se com 45 você quiser ter filho, é uma possibilidade bem maior. O ideal é você que está nos assistindo aí, congelar com 30. Tá. Mas eu não o fiz na época, então tentei fazer um pouquinho mais tarde. E aí ela falou, só que para isso você tem que parar o método contraceptivo uns 3 meses, e a gente vai fazer um tratamentozinho, vai congelar e tá tudo bem. No segundo mês eu engravidei. Não acredito, Sim. era pra ser. Era pra ser. Ai, que lindo. Porque todo mundo demora anos, pelo menos um ano, sei lá quantos meses. Olha que legal. E aí veio a Vitória. Na verdade, assim, quando eu engravidei, a gente estava numa fase um pouco complicada do relacionamento. Então, nós terminamos um pouco no início dessa gestação. Eu fiquei 6 meses grávida sozinha. Depois a gente voltou, mas assim, então ela foi uma gravidez que ao mesmo tempo era uma, não sei se é a última possibilidade, mas eu levava muito assim, puxa, mas se não for agora, talvez não vá ser mais, né? Não sei, até conhecer outra pessoa. Então, eu coloquei ali as minhas fichas de que, né? Então, Tinha que dar certo. tinha essa alegria da gravidez, de que eu quero muito que dê certo, eu quero muito essa filha. Mas é claro que eu convivi com alguns altos e baixos. A gente já fica, né, emocionalmente
com os hormônios à flor da pele. Então, eu tive uma gravidez que teve seus altos e baixos. Mas depois as coisas foram se encaixando. E assim, nada. E é isso até para você que está aí do outro lado, talvez passando por um momento desse. Quando você está grávida e no início você fica muito vulnerável, ai meu Deus, preocupada com tudo, mas eu não sei. Quando eu fui ficando assim, mais pro final, eu demorei a aparecer, minha barriga demorou. Eu tava de Engordou 6 para. pouco. Engordei pouco, engordei também. 10 quilos e assim, eu só tinha uma barriguinha. É. E aí, uma barrigona, no caso, no final. Mas aí, com 7 meses que realmente as pessoas percebiam que eu tava grávida, até 6 meses eu tinha uma barriguica. Com E roupa continuou larga. trabalhando também, normal. Não, normal, não parei um É. segundo. E aí parece que quando eu realmente senti aquela barriga grande, senti mexer, assim, via a mãozinha assim, né, que você vê aquele negócio. Aquilo começou a mexer tanto É comigo mágico. que nada mais importava. Não importava o Mágico. pai, não importava ninguém. Importava que eu queria muito aquela Ele criança. fala que até o tempo, né? 9 meses é justamente para você Maturar isso. começar a ser mãe, né? Pra começar a ser mãe. E aí, depois de um tempo, então, você acabou sendo mãe solo também, né? Aí a gente, Vitória nasceu. E não é A fácil. gente, os 6 últimos meses, nós estávamos juntos. Quando ela nasceu, nós estávamos juntos, que eu acho que foi muito legal, foi muito importante, né? Acho que foi um momento especial para todo mundo. E foi o melhor dia. O nascimento dela foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia mais especial. Eu acho que ser mãe é uma bênção, assim. É difícil até falar. Eu acho que a criança, ela traz uma cor, uma vida, uma coisa lúdica. A tua casa muda, né? Quando você olha, tem coisa pela casa inteira. E eu vou te se dizer uma transforma. coisa. A minha filha tem 33 anos. Não acaba. Né? Aquela coisa que vem pro resto da vida. Então, os problemas, por exemplo, agora ela se separou, então voltou para casa, é outra relação, daí já são duas mulheres, Amigas são já. amigas. Mas é realmente um mundo muito diferente e especial. E você mudou, você acha que você mudou também depois com a maternidade, trouxe profissionalmente uma mudança para você? No sentido de comunicadora? Eu acho que sim. Primeiro que você. Eu acho que assim, a chegada de um filho, assim, eu acho que na vida a gente tem algumas atualizações de identidade. Todo mundo tem. Em algum momento você vai mudar. Em algum momento os amigos que você tinha a vida inteira parece que não fazem mais sentido um ou outro, parece que não fala mais a tua língua. O que você amava, você não ama Vai tanto mudando, né? mais. Amava a balada, agora eu só amo o lugar que eu posso sentar. A gente vai mudando. É não é que a gente, verdade. tá uma velha. Não. Você vai mudando, vai se você adaptando, muda, o apuro gosto muda. E essa atualização de identidade, eu acho que ela vem para todo mundo em algum momento. Não tem uma idade para isso. Eu acho que ela vem em algum momento de maturidade, né? E aí tem gente que super amadurece cedo, tem gente que super amadurece tarde, mas em algum momento eu acho que ela vem. Ela vem às vezes por uma perda, por um luto, por uma mudança de classe social. Ela vem por a perca de um emprego ou ganho força de uma, ou não, né? Pelo empoderamento, ela vem por muitas coisas. A minha atualização de identidade, eu acho que na minha vida veio pela maternidade, muito forte. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito mais segura, muito mais madura. É um outro olhar, né? É um outro olhar, eu fiquei mais calma. Eu precisava ficar mais calma. Eu era muito impulsiva, do lado bom e do lado ruim. Eu era impulsiva mesmo, assim. Uma sede de viver que às vezes me tirava da segurança, sabe? Então, eu acho que ela me trouxe pro chão, pra realidade, ela me trouxe pra calmaria. Ela me faz querer ficar em casa. Ela me trouxe, assim, poesia. Ela trouxe doçura. Ela me fez uma mulher mais amorosa. Você fez sabe? uma Amanda melhor ainda do que já Melhor, era, com né? Que tava muito certeza. boa. Eu acho que ela mudou muito. E ao mesmo tempo que traz essa, né, essa coisa mais doce, mais pura, essa coisa principalmente de menininha, mas ao mesmo tempo ela te faz ter mais garra, né? Te faz mais leoa. Tenho que trabalhar, tenho que manter minha filha, eu quero dar o melhor pra ela vai e tal. E aquilo também vai criando em você né, uma força. Porque você tá na flor da idade, né? Você descobriu o amor novamente? O que é o amor pra você, afinal de contas? Eu acho que o amor é uma construção, mas acima de tudo o amor é querer amar, né? Eu acho que assim, Porque hoje a gente vê tantos relacionamentos, né? As pessoas sozinhas por aí, eu não acho se assim, encontrando. E eu acho que é bom ficar sozinha também, né? Eu sou assim, é difícil sobre isso falar comigo, é um pouco, talvez eu tenha uma linha um pouco diferente de algumas mulheres, assim. Eu sempre fui uma mulher que eu não fui aquela mulher que cresceu querendo casar, que acha que
que a felicidade tá num parceiro, né? Eu fui uma mulher muito preparada para o trabalho e para minha autonomia, para minha independência, toda a minha independência. Quando eu saí de casa, eu falei pro meu pai. Eu não, é muito fácil uma menina sair de casa com 17 anos e falar pro pai, você me banca a vida 3 anos. Eu ver o que Não, eu quero. ele me bancou 1 mês. Ele falou assim: em 1 mês você não conseguir nada, você vai voltar. Porque ele não tinha condições. Não era nem falta de vontade. E aí você imagina, era uma pressão, tipo assim, se eu não arrumasse o dinheiro pra eu me sustentar e pra eu pagar o meu quarto eu voltava. Então, assim, Você nunca foi era uma focada coisa. em Imagina, eu ter. nem lembrava de namoro, eu preciso trabalhar, eu preciso me pagar, eu não quero Sempre foi voltar. autonomia, sempre foi sua independência, Então, eu sempre sou foi uma sua pessoa carreira. feliz Tá, sozinha. tá. Eu sou feliz sozinha. E eu acho que as pessoas têm que ser, né? Um relacionamento é bom, é maravilhoso. Você dividir o peso da vida, porque ela tem um peso, né? Concordo. E a alegria e o peso é muito gostoso. É muito gostoso você chegar em casa e dividir um dia bom, compartilhar um dia ruim, ter uma opinião sincera, né? Ter alguém que te coloque pra frente. Mas assim, tem que ser alguém que realmente faça diferença. Tem que ser alguém que goste do meu trabalho, que me apoie, hoje, que ame a minha filha. Sim, que tenha respeito por ela. E por você ser Que completa. saiba que ela é prioridade. Que saiba que eu tenho um trabalho que me fortalece, né? Que eu tenho que fazer, porque independente de qualquer coisa, eu não consigo viver sem ele. Então, assim, tem que ser alguém que agregue. Então, é muito legal quando você tem essa consciência que você pode ser feliz sozinha, que tá tudo bem, mas que se você tiver alguém bacana, vai ser que possa incrível. dividir. Vão complementar e vai ser melhor ainda. Então você acredita. Eu acredito no amor Tá. e acho que, né, que essa construção é maravilhosa, mas eu acho que é uma decisão. Tá. Eu acho que é decidir. Agora eu quero, Tá. né? Eu quero amar, eu quero me entregar, eu quero partilhar, eu quero abrir mão de algumas coisas, eu Isso que eu quero ia falar. seguir Você vai ter que juntos. abrir mão de algumas coisas. Sim, eu quero viver isso. Mas você tá nesse momento, né, de saber exatamente o que você quer e colocando as prioridades de uma outra forma. E eu acho, Silvia, que as pessoas têm muita dificuldade num papo sincero. Eu acho que a coisa mais. Olha, grandes conversas evitariam tamanhos problemas, entendeu? As pessoas têm medo às vezes, de falar a verdade. E eu sou uma pessoa, e eu falo muito isso pro meu parceiro. Ele já sabe, né? E daí ele fala: comigo não tem mimimi. Eu já falo logo, ó, comigo funciona assim. Eu Você durmo já com coloca as ela cartas, tantas aham. noites, eu não vou deixar de dormir. É assim, ela é assim, a vida é assim, vamos nessa? Vamos adequando. É claro que eu vou me doar também e vou ser Vai fazer concessões, Exato, claro. eu vou ser o melhor que eu puder, pra ele, pra ela, pra mim, pra todo mundo, né? Eu busco ser a minha melhor versão onde eu estiver. Mas assim, eu acho que é um papo franco que vai arrumando as coisas, né? Não adianta, gente, eu tenho amigas que terminaram relacionamentos porque o cara não aceitava algumas coisas. Eu disse, mas você falou abertamente Desde o começo. pra ele? Como é que foi o combinado, né? Como é que foi o O que combinado? vocês combinaram? E dá pra recombinar também, se estiver ruim. É. Os dois têm que estar felizes. Não basta ser bom pra um. Porque daí não vai, né? Chega uma hora que não vai. Porque assim, numa altura dessas do campeonato, onde todos nós já temos 40 e poucos, 50, 50 e poucos, 60, ninguém vai mais ficar num lugar que não te cabe. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Então, isso é o amor na maturidade. Você onde está as- experimentando agora Onde que é Você diferente. só fica se você escolher Exato. ficar. Tanto eu quanto ele, tanto um lado quanto o outro. Você só E aí fica é se mais escolher. gostoso, porque É. assim, não é falta de opção, não é falta de. É vontade É querer ficar. ficar. É, Vai e querer isso faz ficar. toda a diferença. Então, Ai, quando que eu olho bom. a minha vida emocional, por exemplo, amorosa, eu vejo essa diferença de quando eu tinha 20 anos, 25 para hoje. É diferente, né? Com certeza. E esse aqui, pare, pense e reflita. Esse é recente? É recente, é o meu segundo livro, tem 1 ano de lançamento mais ou menos. Ele é um compilado de pensamentos, porque assim, eu gosto muito de escrever e eu escrevo frases, reflexões e pensamentos que eu falo na abertura do meu programa. E aí, Aquela abertura você que faz? sim, Tá. e aí eles viraram esse livro. Ah, Então que ele é um livro que bacana. você abre numa página. Você não que precisa- escreve aquilo? Sim. Olha que legal. São lindas essas suas entradas. Ele é um livro que você abre numa página É, legal. e lê o que está escrito naquele dia. Ele não é um livro que você precisa ler do começo ao fim, né? Ah, que bacana. É como se fosse aquele Minutos de Sabedoria, num formato maior, num formato diferente. Então é um compilado de pensamentos. E é assim que também você faz nas suas palestras?
As suas palestras você também coloca esse compilado? É mais voltada para A minha conhecimento, para palestra reflexão? é um storytelling, a minha Da sua história de vida. vida, Tá, com tá. conteúdos de desenvolvimento humano. Ah, Então, mas eu acho que acima de tudo, mostrando como foi para mim os altos e baixos. É uma palestra que passeia nela muitos assuntos, independência financeira, eh, sei lá, vitimismo, a gente fazer as coisas por repetição ou não, abuso, relacionamento, maternidade, o poder de você dar os starts para as coisas que você quer na sua vida, isso é muito motivação. importante. Ela passeia por muitos temas. Então, e o Diário da Vitória já é uma escrita É um terapêutica. método É um método. Foi meu primeiro para livro. avaliar o dia que se encerra e planejar o dia que se inicia. Foi o primeiro livro, eu fiz junto com o Tem IBC. lugar para você colocar aqui? É para você escrever todas as Ah. noites razões que fizeram seu dia valer a pena. Que bacana. É porque assim, se você não se obriga a chegar à noite, sabe que eu faço exercício com a Vitória, né? E recomendo quem tem filho pequeno fazer, é muito Nossa, legal. são exercícios mesmo. Aí a gente fala que é o pote da gratidão. Aí ela chega em casa e fala: mamãe, vamos fazer o pote da gratidão? Vamos. Antes de dormir a gente faz geralmente. E aí eu falo: o que fez seu dia feliz? Aqui são 3 razões, né? Mas para ela eu falo uma, né? O que fez seu dia feliz hoje? E aí ela fala, sei lá, essa noite ela falou que porque eu levei ela na aula de patinação no gelo. Aí tem dia que ela fala, porque o meu amiguinho trocou a carta do Pokémon comigo. Aí a maioria das vezes eu acho tão fofo que ela fala assim: é porque nós estamos todos juntos aqui, mamãe, a nossa família. É muito fofa. Ou às vezes ela tá dormindo comigo, porque eu tô aqui dormindo com você. Isso faz meu dia muito feliz. E você Mas toda noite ela faz aprontando, isso. né? Você está construindo aí uma relação tão bonita. Porque se você não para pensar as coisas que, por exemplo, fizeram seu dia valer a pena, elas passam despercebidas. O que fez seu dia valer a pena hoje? Você faz isso? Eu faço, eu penso. Porque Até pode hoje? ser que, por exemplo, você não assinou um grande contrato hoje. Sim, mas eu tive um papo maravilhoso com você. Depois são eu os tive um pequenos outro papo, eu tive um detalhes. almoço gostoso, eu levei minha filha para a escola, ou eu acompanhei ela na natação. Então são pequenas vitórias diárias que compõem uma vida feliz. Você acha que a felicidade está nos detalhes, então? Eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia. Existe a grande felicidade, mas ela vem com grandes coisas, com o nascimento de um filho, com um contrato maravilhoso. Mas você não tem isso sempre, né? Então, se você esperar essa felicidade grande só para ficar bem, diz já Paulo Coelho que a busca pode ser tão interessante quanto o encontro. Então, assim, você tem um objetivo lá na frente, mas todos os seus dias têm que valer a pena. Você tem que descobrir razões para ser feliz todos os dias. Tem dias mais difíceis? Óbvio que tem para todo mundo. Mas aí você se respeita, se acolhe, se recolhe, dorme, que nada como uma boa noite de sono. No outro dia você vai acordar com um pensamento melhor e com uma ideia melhor e vai fazer acontecer. Para tudo tem uma solução, salvo para a morte. Então, assim, eu acho que as pessoas se preocupam muito com coisas que, primeiro, se não tem solução, solucionado está. Não tem como tem o que controlar. fazer. Não tem como controlar. É. E é entender isso, né? Que muitas das coisas não estão sob o nosso controle, né? Que a gente não Então, pode fazer nada, né? Exatamente. E sucesso? Para você, o que que é? Você é uma mulher de sucesso? O que que é sucesso para você? Sabe que eu entrevistei uma cantora há um tempo atrás e ela falou uma coisa que mudou um pouco a minha visão de sucesso. Porque ela disse assim, Amanda, as pessoas ela é uma ela é musicista, ela toca vários instrumentos, enfim, ela tem uma banda de mulheres tal, e canta sozinha também, bababá. Óbvio, ela não tem as canções estouradas nas primeiras lugares na rádio do Brasil, nunca teve. Mas aí ela disse assim pra mim, mas eu me considero uma pessoa de muito sucesso, porque eu vivo do meu trabalho financeiramente, eu não preciso fazer outra coisa, eu vivo do meu Boa. trabalho. Eu sou uma exímia musicista, eu toco bem, eu canto bem, eu sou afinada, eu já participei dos melhores programas de TV, eu fiz shows nas maiores capitais do Brasil, eu faço, sei lá, pelo menos 10, 15 shows por mês. Eu sou uma pessoa de sucesso, por que não? Né? Então, eu penso isso. Eu acho que assim, você viver do teu trabalho, você poder inspirar as pessoas de alguma forma com a sua história. Ser valorizada Você como você entender que é você hoje. tem uma jornada que deu certo. De alguma forma deu, né? Que você conquistou as coisas que você queria. Então, eu acho que todas essas vitórias vão compondo o sucesso. Sucesso não é só você ter um programa na Rede Globo em horário nobre. Sucesso é onde quer que você esteja, você colher frutos positivos disso e ser feliz. Isso é sucesso. E de alguma forma, o seu trabalho transformar a vida das pessoas, Sim, né? a sua e a do outro. Você tem medo de envelhecer? Não.
eu tenho dó. Porque eu amo viver. Eu amo Às vezes eu olho pro viver. espelho e falo, puxa, dá mais um pouquinho de tempo, vai. Então, assim, mas eu quero muito envelhecer bem, me sentindo bem, né? Porque, hoje a média de vida é muito maior, hoje a gente vive até 90 anos. Tá, mas eu vou chegar em 90 anos como? Como? Então, assim, a minha dó que eu comentei, ou a preocupação que eu tenho é de não, em algum momento, não estar bem. Uhum. Né, de ter um problema sério ali na frente. E a gente tem medo de perder a doenças. dignidade. Exato. Ah. Então, isso me dá medo, sim. Agora, envelhecer faz parte da vida. E a gente... eu acho que tudo tem a sua... É que a gente vive de imagem, né? Por isso é que eu perguntei. A gente sempre se cobra mais, né? Mas eu acho que vai mudando, né? Por exemplo, acho que hoje eu não faria alguns trabalhos. Eu fui rainha de bateria 4, 5 anos na Vai Vai. Eu li, meu Deus do E céu, aí, que linda. hoje eu vejo aquelas fotos de biquíni, sambando com o bumbum duro. Eu sei que não vai mais acontecer aquilo. Mas é verdade, é a realidade, né? Eu falo assim, não, foi uma fase. Eu nem quero mais aquilo hoje. Entendeu? O bumbum duro até queria, mas assim... eu não tenho mais aquele de ficar 6 meses indo em clínica de estética, academia, tomando vitamina, fazendo soro, ensaiando. Foi maravilhoso, mas foi uma Mas fase. foi, passou. Hoje eu tenho outras É prioridades. viver as fases que têm que ser vividas da Então, melhor assim, forma. eu sei que quando eu tiver 60, eu não vou viver as coisas que eu tô vivendo hoje com 40. E aceitar. E assim vai indo. Mas eu acho que tem coisas boas lá na frente também nos esperando, né? Vai ter um Com neto, certeza, vai ter uma com viagem certeza. em família diferente, vai ter uma casa na praia, por que não? Ainda tá vendo? Tá cheio de sonho ainda. Né? Vão ter momentos mais pausados. Mas eu acho que o importante é a gente não deixar de sonhar, de realizar e continuar. Né? Eu não penso, por exemplo, jamais em me aposentar. Não. Você não Quando tem eu gente vejo- quem vai se aposentar, não. Eu imagino assim, eu fico pensando, minha referência é a Hebe, são essas mulheres que foram trabalhar até muito mais tarde. Seja onde for, que tipo de programa for, fazendo o que quer que seja, mas assim, eu acho que o trabalho, ele te faz sentir viva. Com certeza. Mesmo que você não precise trabalhar financeiramente ou não É. precise, Com certeza. mas ele te faz sentir viva. Então, eu acho que você tem que produzir de alguma forma. Eu não vou trabalhar Tem que ter um propósito a vida da num gente. escritório, mas É. eu vou ter uma obra social, eu vou ter uma Sim. instituição que eu acolho crianças e faço por elas. Então, assim, eu acho que é você ter atividades que te façam sair de casa, ter motivação para fazer uma unha, para pintar o cabelo. Tem um Né? propósito mesmo. Você não pode, porque se você fica só em casa a velhice inteira, ela vai ficando mais árdua. Ela vai te tirando um pouco o Tá brilho ficando pesada. da vida, né? Então, eu acho que é importante a gente, independente do que faça, fazer. Para encerrar, uma mensagem aí para uma menina cheia de sonho que esteja acompanhando a gente com 17, 18 anos e se inspira na Amanda. O que ela precisa fazer? Eu acho que ela precisa acreditar e ela precisa dar os passos, né? Mesmo que o mundo diga não, eu acho assim, não existe não maior que o sim do seu coração, né? Então, eu acho que mesmo que as coisas pareçam difíceis, que o mundo pareça te dizer não, que as portas pareçam muito difíceis de abrir, eu acho que é você não só ter um sonho, mas ser aguerrido o suficiente para lutar por ele, sabe? Independente de tudo que vier a acontecer. Porque lá na frente, se você pudesse olhar para aquela menina, né, e dizer, olha, vai dar certo, vai, não desiste não que vai dar certo. Todo mundo tem muitos motivos para desistir. Eu acho que em todos os ramos, na vida pessoal, profissional, emocional, espiritual, às vezes a gente tem, né, as coisas que vão sucumbir, mas eu acho que é exatamente a força da vontade de conseguir as coisas e o acreditar na vida. Eu acho que é muito importante. Você acreditar na vida, acreditar em você, independente do mundo, e acreditar na vida. Então, acredite em você, vai fundo, faz o que você quiser, que as coisas vão dar certo. De um jeito ou de outro, elas dão. Acaba dando certo. Obrigada, querida. Obrigada Muito obrigada, a você, meu Muito amor. obrigada por ter vindo aqui, viu? Obrigada a você, sucesso pra você, vida longa ao podcast. Um beijo pra sua filha. Muito obrigada. Saúde e paz pra você e pra sua família. E sei que você está com vários projetos, que você tenha sucesso em todos eles. Mas não esquece de mim, não. Tá bom? Linda, imagina sempre. E você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.